E eu aqui, e hoje nós vamos falar sobre John Wick 2, lançado em 2017. Mas antes disso eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, vamos lá! Mr. Wick, do enjoy your party. Bom, ainda dirigido pelo Chad Stahelski. É isso aí, esse diretor. John Wick 2 traz aqui, né, uma premissa para uma justificativa, né, pro John Wick voltar, porque o John, ele queria se aposentar nesse momento, né? Ele queria se aposentar já no primeiro filme, mas eles não deixaram ele se aposentar. E aí a gente cria um problema, um dilema aí pro diretor e pros criadores aí da mitologia do Continental, né, do mundo dos assassinos do John Wick. E que dilema é esse que é criado? Bom, esse dilema é como que eu trago o John Wick de volta toda vez, né? Como que eu vou trazer ele de volta toda vez? E esse filme tenta resolver isso de uma forma que é meio elegante e meio deselegante, né? É meio elegante pelo seguinte: bom, aqui tem outras regras dos assassinos que vão aparecendo. Então a gente sabe que existe alguma coisa que aconteceu no passado do John Wick para ele poder sair do mundo dos assassinos. A gente não sabe que missão impossível é essa. A gente não sabe também exatamente como que aquele mafioso russo ajudou ele, né? O Vico ajudou ele no primeiro filme. A gente não sabe exatamente qual foi o mecanismo utilizado para ele sair dali. Até porque, de novo, os assassinos do mundo de John Wick, eles não são obrigados a sair matando todo mundo. Então é muito estranho esse negócio de sair. É difícil entender qual era o contexto pro John Wick em si, que tipo de obrigações que ele tinha, que ele precisava de algum tipo de trato para poder sair. Mas o fato é que tinha o filho de alguém que faz parte de alto escalão do mundo dos assassinos, que é o Santino. E de alguma forma o Santino no passado ajudou o John Wick. Não sabemos exatamente quais são os motivos do Santino ajudar e nem por quais mecanismos. A gente só sabe que o Santino e o Vico estão envolvidos nessa saída do John Wick do mundo dos assassinos e provavelmente também ali o Winston, o dono do hotel de Nova York, né? E beleza, ele chega então com o contrato que é feito no mundo dos assassinos, isso é muito estiloso, né? Pra pedir pro John Wick fazer um favor pra ele. Esse contrato é uma promissória, que é um medalhão onde tem uma marca de sangue de uma das pessoas, né? A pessoa que recebeu um favor extremo da outra, e essa outra tem o direito de pedir qualquer favor da outra pessoa também. É um tipo de moeda especial. As moedas de ouro que a gente vê no mundo de John Wick, apesar de elas serem avaliadas assim por alguns youtubers aí por cerca de 10 mil dólares por cada serviço, a verdade é que elas são só trocas de serviço, ponto. Então assim, independente do valor do serviço, essa que é a troca dela. E aí que tá, né? Então aí o Santino chega nisso, e essa promissória é o máximo, digamos assim, é o máximo do que você precisa cumprir aquilo ali. É o mesmo nível de compromisso de você não assassinar ninguém dentro de um Continental. É esse nível de compromisso. E a gente viu o que acontece com a Perkins no primeiro filme, quando ela mata alguém dentro de um Continental. Porque é uma coisa que realmente não pode. E aí é o que acontece aqui no John Wick, seguindo aqui o segundo filme. Esse cara não consegue aceitar um não como resposta, ele explode a casa do John Wick, né? Até porque ele... engraçado, né? Essa cena da casa explodindo sempre lembra assim, como está a minha vida, né? O John Wick olhando pra tudo pegando fogo. É mais ou menos a minha vida, é isso aí. Mas o ponto é, né? O John Wick fica puto, ele vai até o Winston, né? Que é o, digamos assim, o regente, digamos, o rei da região, né? Da região de Nova York, né? Tem outros mandantes ali em Nova York, mas o Winston é o mais poderoso. E ele chega pra ele pra perguntar, né? Então, né? O que eu faço, né? Eu posso ir atrás dele e tal. E o Winston repete uma coisa que na verdade é pra gente, porque o John Wick sabe, na verdade, essas regras, mas é pra gente ter a construção de mitologia. E ele diz, não, você tem que cumprir a promissória, que essa é uma regra, assim, irrevogável, e o cara tinha direito de tacar fogo na tua casa, tinha direito de fazer o que ele quiser, porque ele tinha a sua promissória e você não pode fazer nada contra ele, ou todo mundo dos assassinos vai atrás de você. E o John Wick, assim, fica relutante, mas ele vai fazer a missão do Santino. E a missão que o Santino impôs pra ele é que ele matasse a sua própria irmã, no caso a irmã do Santino, para que ele se tornasse alguém mais top no mundo dos assassinos, alguém mais poderoso, mais influente. Então tudo bem, o John Wick então vai cumprir essa missão. E é claro, com muita raiva, certas reviravoltas vão acontecendo nesse meio tempo, reviravoltas bem previsíveis considerando a personalidade do Santino Del Toro. E bom,
O que eu tenho pra falar de John Wick 2, né, comparado ao primeiro filme, comparado aos filmes seguintes? John Wick 2, apesar de ser um filme também muito bom, ele aumenta ainda mais a quantidade de ação aqui. Então a gente vê cenas cada vez mais incríveis, comparadas inclusive ao do primeiro filme, então é um nível acima em muitos sentidos, em muitos momentos. A gente tem diálogos que são muito mais épicos, a gente tem aqui, por exemplo, a inclusão aqui do... É impressionante como o Lawrence Fishburne apareceu aqui. E é tão fantástico ver o Lawrence Fishburne e o Keanu Reeves na mesma cena de novo depois de tanto tempo. É muito legal. E você sente essa energia que os dois têm, né, por causa de Matrix e tal. Né, muito legal. E, bom, a gente tem aí outras participações, a gente tem outros contextos à medida que o John Wick vai passando pelo mundo, nesse mundo caótico em que ele está, né? No entanto, né, apesar da ação ter melhorado, o roteiro ter assim, diálogos que são mais profundos, assim, ele também é menos fechado, porque ele é uma armação para o que vai vir depois. E isso cria um certo assim, problema nesse filme, assim, que acaba se seguindo para os próximos, né? Nos próximos acaba sendo mais perdoável por razões que eu vou comentar quando chegar neles, né? Porque a qualidade de certas coisas dos próximos aumenta demais, então você acaba perdoando. Mas aqui é um pouco complicado isso, porque a gente tem esse aumento muito da ação, mas você sente que tudo não importa tanto quanto no primeiro filme. Você sente que não é uma coisa tão pessoal, apesar de a casa dele ter explodido e tudo mais, e ter falas que eu considero as falas mais épicas da franquia estão nesse filme, na minha opinião. Mas tem algum, como eu falei, ele prepara muito o que vem depois. Ele tá preparando demais. E ele tem, ao mesmo tempo que ele quer preparar muito, ele tem um problema que ele quer resolver também as coisas aqui. Então ele resolve a questão do filme no filme, só que ele tá preparando uma coisa que vem depois. E pra fazer isso, tem uma escolha que não é muito boa no final, não é muito boa na minha opinião, né? E no final do filme mesmo, tem a preparação pro próximo, que daí você realmente fica empolgado pra ver, imaginando o que vai acontecer no próximo filme. E assim, esse é um filme, os filmes do John Wick, a partir do 2, o 3 e o 4, são filmes que eu fui atrás de ver no cinema nas suas épocas. E assim, o John Wick 2, deles devido assim, ao fato do roteiro, ele começar uma metade para uma missão, essa missão assim ser uma coisa que, apesar de toda a preparação ser muito épica, é legal você ver outras partes do mundo elegante ali, dele escolhendo armas, dele escolhendo a roupa que ele vai utilizar, dele fazendo a rota que ele vai fazer para sua vítima e tudo mais. Apesar disso, você não aprende muito, assim, o mundo continua um mundo muito misterioso. Você então, assim, são regras que ainda continuam muito avoadas, muito esquisitas, assim, e que permanecem nos próximos filmes, né, como regras muito esquisitas. E também, como eu falei, é um filme que só tá preparando, então isso me incomoda um pouco. Eu acho um filme um pouco menos fechadinho do que o anterior, mesmo que tenha as falas, na minha opinião, as mais épicas da franquia. Então, e também a melhor trilha sonora da franquia pra mim tá nesse filme, de verdade. Pra mim, Nostalgia tocando música aqui é simplesmente impressionante. Nostalgia, no caso, o nome da banda. Meu caramba, velho, eu acho, assim, top tier, assim, o máximo que tem isso daí. Ranking S, ranking ômega, trilha sonora fantástica. Agora, falando assim, mais um extra aí, além da trilha sonora, tem um lance de que agora a fotografia está mais estabilizada, digamos assim, em que a estética do mundo do John Wick se tornou mais perene, assim. Esse negócio de uma coisa retrô, com coisas neon, o rock com eletrônica, e tudo isso ficou absolutamente consistente daqui pra frente. O contraste, né, e tudo mais. O que no primeiro filme ainda tem uns momentos assim que vai transitando. Aqui não, aqui é direto. Então, dito tudo isso, a minha nota pra John Wick 2, Um Novo Dia para Matar, é um 9 de 10. Ele é um pouquinho menos interessante do que o primeiro filme. Um pouquinho, assim, mas bem pouquinho. Mas esse bem pouquinho já é o suficiente pra ficar meio... esse enredo, assim, ele tá se conversando de uma forma estranha. A forma como o John Wick passa de um lugar pro outro é esquisita. Beleza, tem esses pequenos probleminhas, mas mesmo assim, tá lá no topo, assim. Pra filmes de ação, tá lá no topo. É uma franquia que, cara, ela não decepciona, simplesmente. Mas a gente vai comentar mais à medida que for passando de filme em filme.
Então, antes de você sair, eu peço pra você comentar aqui embaixo o que você acha de John Wick 2. Eu peço pra você dar um like, né, se inscrever, olhar nos links da descrição pra ver tudo que tem ali. Ali também tem um Apoia-se, né? Eu tinha um colega que tava fazendo ali o Apoia-se, só que como eu não tava fazendo vídeos por causa de questões depressivas, por causa de coisas muito complicadas, então eu vou falar o nome dele de agora em diante, nos próximos meses aí, por causa desses meses que ele me apoiou ali, que é o Paulo, né? Inclusive, aqui na descrição é pra ter o link ali de um canal ali de promoções do Paulo pra você dar uma olhada. Então eu peço pra você se inscrever aqui, lembrando que eu faço isso por pessoas muito importantes, tem muitos projetos muito legais aqui acontecendo e muita coisa aí por vir. Então valeu e até mais.